31 a 35. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos ainda orar e pedir a bênção do Senhor durante a pregação. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que privilégio nós temos, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra sendo lida solenemente diante do Teu povo, porque nisso podemos reconhecer que o Senhor está entre nós e podemos desfrutar da Sua presença como o Seu povo da aliança, ainda que em razão das circunstâncias afastados uns dos outros, em nossas casas, a maioria de nós, ainda assim podemos estar juntos com o restante do Teu povo, o mesmo Espírito, em adoração sincera ao Senhor, devotando nossa mente completamente ao Senhor e rogando que o Senhor possa nos ajudar a vencer as fraquezas da nossa natureza, para que possamos ouvir a Tua palavra com santo temor e reverência, e auxiliados pelo Teu Espírito Santo, possamos experimentar transformação por meio dessa palavra que nos é lida e também que será pregada. Abençoa o Teu servo que vai transmitir a pregação e abençoa o Teu povo que está aqui e espalhado ouvindo essa mensagem. E a todas as igrejas de Jesus Cristo espalhadas em nossa cidade, em Pernambuco, por todo o Brasil e pelo mundo todo, onde a Tua palavra estiver sendo fielmente proclamada e o Teu nome invocado em fidelidade. Abençoa, Senhor. Abençoa o Teu povo, nós te suplicamos, a despeito dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nas últimas manhãs de domingo, nós temos aprendido sobre as duas naturezas do Salvador Jesus Cristo. E na semana passada, no domingo de manhã, nós aprendemos particularmente sobre a natureza divina do Salvador. E na pregação dessa manhã, então, nós vamos ouvir mais sobre a natureza humana do Salvador. Então, conforme nós lemos no domingo 14 do Catecismo de Heidelberg, ele explica aquilo que a igreja cristã confessa no credo apostólico, quando a igreja diz: nasceu da Virgem Maria. E para quem está acompanhando e não sabe, na prática das igrejas reformadas, continentais, no domingo sempre é usado o credo apostólico como parte da confissão da igreja cristã. Então, para nós, os membros das igrejas reformadas do Brasil, é bem comum, então, falar sobre esses artigos do credo apostólico, que o Catecismo de Heidelberg está explicando um a um esses artigos do credo. Então, com base na explicação que o Catecismo está dando e com base no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 31 e 35, nós podemos tirar pelo menos três aspectos importantes dessa confissão da igreja, quando a igreja pronuncia: nasceu da Virgem Maria. Podemos reconhecer que o eterno Filho de Deus é ao mesmo tempo verdadeiro homem. Podemos reconhecer que o verdadeiro homem é aquele que nasceu da semente da mulher. E podemos reconhecer que ele é o Salvador
prometido da semente e da descendência de Davi. A igreja cristã, amados irmãos e irmãs, travou uma longa e até dolorosa batalha em defesa da fé ortodoxa, da fé cristã, daquela fé que reflete a verdade da palavra de Deus. Nós mencionamos nas pregações anteriores a luta da igreja nos concílios antigos para manter a ortodoxia, para manter a verdade sobre a doutrina da divindade de Jesus Cristo, particularmente o concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325 da nossa era, e o concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano 381. A mesma batalha a igreja teve que travar para defender também a natureza humana do Salvador. Mas, na pregação dessa manhã, eu não vou usar os concílios antigos como exemplo, como eu fiz na semana passada, mas eu quero usar um outro exemplo para mostrar a luta da igreja para preservar a sã doutrina. E o exemplo que eu vou usar vem de um período posterior e mais próximo de nós, do período da Reforma Protestante. Na época da Reforma Protestante, que envolveu os séculos 16 e 17, existia um grupo de cristãos que não estavam muito satisfeitos com o andamento da reforma, achava que a reforma estava muito lenta, a reforma tinha que ser mais rápida, tinha que ser mais profunda, tinha que ser radical. Muitas das pessoas que faziam parte desse movimento eram violentas e submissas até. Por exemplo, um homem chamado Andreas Karlstadt, talvez você já ouviu esse nome se você assistiu aquele filme Lutero, hein? Tem uma cena naquele filme, Lutero, onde o homem, depois que Lutero ficou exilado no castelo de Wartburg, esse homem então ficou no lugar de Lutero, liderando a reforma, mas ele não queria esperar para que cada coisa fosse feita lentamente, uma após a outra, ele queria resolver logo tudo. Então ele liderou uma massa de gente que entrava nas igrejas, destruía tudo, destruía vitrais, imagem, altares. O Karlstadt era um representante desse grupo de reformadores radicais. Embaixo da liderança de outro alemão, Thomas Müntzer, um grupo de pessoas invadiram a cidade de Münster, também na Alemanha, e dominaram essa cidade e implantaram um novo regime, porque eles pretendiam fazer de Münster a Nova Jerusalém aqui na terra. Então todas as regras na cidade seguiam os pensamentos e as visões, as revelações dos seus líderes. Mas pouco tempo depois essa revolta acabou sendo esmagada pelo exército alemão, do Sacro Império Alemão. Então esses reformadores radicais era um grupo muito diferente, as pessoas tinham pensamentos muito particulares, cada um pensava segundo as suas próprias visões, revelações e interpretações da Escritura, e os grupos iam se formando basicamente em torno dos seus líderes, e seguiam basicamente os seus líderes. Então, muitos desses grupos se espalharam, e posteriormente, depois de muita perseguição a esses grupos, uma modalidade menos violenta desse movimento acabou se propagando, e um dos grandes nomes que persiste até a nossa época, que é um herdeiro do movimento da Reforma Radical, foi Menon Simons. Talvez você já ouviu a expressão menonita, hein? A igreja menonita existe até hoje, e os menonitas são herdeiros de uma modalidade não violenta daquilo que foi o movimento
de reforma radical na época da reforma protestante. Esse grupo, ele ficou geralmente conhecido como anabatistas, que não tem necessariamente a ver com os batistas, embora carregam esse nome justamente porque uma das doutrinas que eles desenvolveram era a doutrina de que todas as pessoas que ainda não tinham sido batizados conforme a sua nova doutrina deveriam ser batizados de novo. Então a palavra, o prefixo ana, antes de batismo, significa de novo. Então tem que rebatizar. A doutrina que marcou esse grupo, que também ficou conhecido como espirituais ou místicos, mas eles se afastaram de diversas doutrinas bíblicas. Alguns, por exemplo, diminuíram o valor do Antigo Testamento. Então eles acharam que aquelas promessas do Antigo Testamento eram fracas. Então agora no Novo Testamento é que nós temos de fato a verdadeira promessa do Evangelho. Então eles queriam uma separação, uma quebra, né? Uma divisão entre Antigo e Novo Testamento. Mas tinha dentre esses anabatistas que desenvolveu uma outra doutrina de que Jesus não tinha um verdadeiro corpo humano assim como nós temos. Jesus não teria herdado o corpo que ele tinha da Virgem Maria. E o homem que tinha esse pensamento era exatamente aquele Menon Simons, que legou o movimento menonita. Menon Simons ensinava que existe uma grande diferença entre Deus e o mundo. Depois que o mundo caiu em pecado, o mundo se distanciou de Deus, Deus não se relaciona diretamente mais com o mundo. Deus rejeitou esse mundo e por isso ele prometeu que ele vai criar novos céus e nova terra. É tudo completamente novo. Não é o que nós temos hoje. São novos céus e nova terra completamente diferente do que nós temos. Portanto, Simons explicava, se Deus rejeitou essa criação, ao encarnar para salvar o homem, ele não poderia ter usado nada dessa criação, porque essa criação agora era uma criação má. Então, Deus é perfeito, a matéria é má. Agora, como explicar então passagens da Escritura como a que nós lemos, que fala claramente, Jesus nasceu da Virgem Maria, foi gerado no ventre da Virgem Maria. Simon explicava que o Espírito Santo trouxe a carne de Jesus do céu e colocou essa carne dentro do ventre de Maria. E dentro do ventre de Maria, o Espírito Santo fez com que o corpo de Jesus se desenvolvesse, mas sem ter nenhum contato orgânico, fisiológico com o corpo de Maria. Portanto, aquele bebê gerado e desenvolvido no ventre de Maria não tinha nada do sangue e do corpo de Maria. Quem conhece um pouco sobre aquela filosofia dualista do mundo antigo, onde Deus e a matéria são forças opostas, talvez reconheça mais facilmente o que realmente estava na cabeça de muitos desses anabatistas na época da Reforma Protestante. Muitos deles eram mais racionalistas do que bíblicos. Eles não estavam muito preocupados em explicar as coisas pelas Sagradas Escrituras, mas pelo seu racionalismo e por sua mística, por aquelas revelações que eles tinham. Eu acho que, olhando para o mundo que a gente vive, eu acho que isso não é difícil de reconhecer também no movimento evangélico de hoje em dia, onde as doutrinas, elas não são explicadas com a Escritura, mas muitas vezes são fruto de racionalismo das pessoas ou fruto de revelações, de novas revelações. Então, a igreja
da Reforma Protestante e os reformadores, desde o princípio, perceberam que essas pessoas, embora estavam reagindo contra a Igreja Romana, elas não estavam seriamente tratando a Escritura e valorizando a Escritura. E, portanto, os reformadores trataram logo de se afastarem dessas pessoas. E as próprias igrejas reformadas, em todos os lugares, estavam combatendo o erro dos anabatistas. Então, contra o falso ensino dos anabatistas, as igrejas da Reforma ensinaram que Jesus Cristo é o verdadeiro homem, como nós lemos aqui em Lucas capítulo 1, versículo 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E ele não recebeu a sua natureza humana do céu, mas ele recebeu a sua natureza humana do ventre de Maria. Versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás o nome de Jesus. Foi Maria que concebeu, com a graça auxiliadora do Espírito Santo, porque não tinha a participação de um homem para fecundar o óvulo, mas foi Maria que gerou um novo ente, que é chamado Filho de Deus. A igreja confessou com a Escritura que ele era a semente da mulher que havia sido prometida aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Contra os anabatistas, a igreja ensinou que Jesus é o rebento, o renovo, a descendência de Davi. Como nós lemos também no versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor dará o trono de Davi, seu pai. Ele é o verdadeiro descendente de Davi. Cristo é o Emanuel, o Deus conosco, como nós lemos em Mateus capítulo 1, versículo 23, que narra também o nascimento do Salvador. Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, como o apóstolo João escreveu no Evangelho, no capítulo 1, versículo 14. Jesus é aquele que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem, em semelhança de homem. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7. As igrejas estavam indo para estas passagens da Escritura, para rebater o falso ensino do evangelho, dos anabatistas, que não vinham da palavra de Deus, mas vinham de suas mentes contaminadas, poluídas com o pecado. A confissão belga, por exemplo, uma das confissões das igrejas reformadas na época e ainda hoje servindo como símbolos de fé das igrejas reformadas pelo mundo todo, também aqui no Brasil, o artigo 18 da confissão belga vai tratar exatamente sobre esse ponto da doutrina cristã, a encarnação do Filho de Deus. A confissão belga, escrita por Guido de Brès, foi escrita tendo os anabatistas na mente em muitos pontos dessa confissão, porque o movimento anabatista havia se introduzido, saído da Alemanha e se introduzido nos Países Baixos e estava provocando grande alvoroço também nos Países Baixos, na Bélgica também, onde Guido de Brès estava. E quando o artigo 18 foi redigido, Guido de Brès tinha particularmente o ensino de Menon Simons em mente,
Quando ele, então, recorrendo às passagens da Escritura, ele rebateu a ideia de Menossímos de que o corpo de Cristo havia sido trazido pelo Espírito Santo do céu, mas defendeu com a Escritura aberta: Jesus foi gerado do ventre de Maria, ele nasceu de Maria e participou de corpo e sangue, assim como diz o escritor aos Hebreus, assim também ele participou. Amados irmãos e irmãs, se Cristo não fosse um homem de verdade, com nossa carne, com nosso sangue, se Cristo não tivesse uma alma humana de verdade, se ele não carregasse a nossa natureza humana real, verdadeira, exceto sem pecado, como Hebreus 4,15 diz, ele não poderia ser o nosso tribunal o nosso representante no tribunal de Deus. Ele não seria um de nós, ele não seria igual a nós, ele não poderia nos representar, ele seria outra coisa, não um ser humano real, se ele não participasse da nossa natureza humana, da nossa carne, do nosso sangue. Ele não poderia morrer como nosso substituto, ele não poderia carregar a ira de Deus em nosso lugar, sendo sacrificado na cruz do Calvário. Se Cristo não fosse homem de verdade, ele não poderia livrar o nosso corpo e a nossa alma do inferno. Se Cristo não fosse um homem de verdade, ele não poderia sentir as nossas dores. Se Cristo não fosse um homem de verdade, ele não poderia sentir a angústia da alma que nós sentimos. Se Cristo não fosse um homem de verdade, ele não sentiria o medo que muitas vezes nos apavora, ele não sentiria a solidão que nos faz sofrer. Se Cristo não fosse homem de verdade, irmãos, a agonia do Getsêmani teria sido uma farsa. Jesus apenas teria iludido os seus discípulos, fazendo-se passar por alguém que estava sofrendo tanto a ponto de suar gotas como de sangue. Se Cristo não fosse um homem de verdade, a crucificação não teria passado de um teatro. E o grito que o Filho de Deus bradou na cruz, evocando o Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Teria sido uma mera encenação. Se Cristo não fosse o nosso fiel representante, que alcançou a justiça de Deus por meio do sacrifício de si mesmo, nós ainda estaríamos todos perdidos em nossos delitos e pecados. Mas a verdade, meus amados irmãos e irmãs, é que Cristo tem sido preservado. A verdade de Cristo tem sido preservada na igreja, que é coluna e baluarte da verdade. E a igreja continua confessando a verdade de que Cristo é o eterno e verdadeiro Deus, ao mesmo tempo que Ele é verdadeiro e justo homem, sem pecado, mas verdadeiro homem, com uma natureza humana verdadeira, com uma alma humana verdadeira. Portanto, quando nós estamos no culto, confessando solenemente, junto com toda a igreja, nasceu da Virgem Maria,
Nós não estamos inventando uma doutrina, nós estamos confessando a verdade de Deus que tem sido confessada pela Igreja de Jesus Cristo ao longo desses 2000 anos de história cristã. Hoje à noite nós, se Deus nos permitir, teremos a oportunidade mais uma vez de confessarmos as doutrinas da palavra de Deus resumidas no credo apostólico. E naquele momento, meu irmão e minha irmã, quando você estiver recitando os artigos do credo junto com o restante da congregação, não deixe que essas palavras saiam da sua boca somente, mas ore a Deus, busque a graça do Senhor, para que o seu coração abra a sua boca e confesse com segurança que o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se tornou como um de nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justiça e está sentado à direita da majestade nas alturas, de onde voltará para julgar os vivos e os mortos. Amém.